Boa tarde a todos, bom domingo. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre algumas mensagens que eu estou recebendo nesse final de semana. Na verdade, desde sexta-feira, estou recebendo muitas mensagens em relação ao processo contra o vereador Rafael. Estou vendo agora que, na verdade, eu me sinto obrigada a vir explicar o porquê eu resolvi me defender de algo que eu venho sendo acusada aí há um bom tempo. E como muitas pessoas vêm perguntando por que eu cacei o vereador Rafael, na verdade, eu não cacei o vereador Rafael. Na verdade, eu fiz uma denúncia contra o vereador, porque realmente ele vem fazendo muitas acusações, vem atacando a minha honra, vem atacando a minha família há muito tempo e nada aconteceu com ele. Tentei de outras maneiras, então eu não gostaria que tivéssemos chegado a esse ponto que chegamos, até porque não acho também justo, mas infelizmente, quando a pessoa ocupa um cargo público, ela tem a chamada imunidade parlamentar, que ela pode falar o que quiser e nada acontece. E nesse tempo inteiro de mandato, nesses 2 anos e 5 meses, tem sido bem pesado. Eu tenho sido acusada aí de cometer crimes, de roubar dinheiro público, de várias situações, sem nunca ter tido apresentado uma prova. E eu venho aguentando. Eu não vou em rede social rebater, eu não fico fazendo vídeo, não fico indo nas redes sociais dele argumentar e vou aguentando. Até porque eu sei como foi difícil eu conseguir chegar até aqui. E para quem não sabe, a política ainda é muito machista. Então, quando você é mulher, você tem que fazer 10 vezes mais para conseguir provar o seu valor. Porque senão você não consegue nem se equiparar. Então, nesse tempo eu venho aguentando muita coisa, continuo trabalhando. Enquanto eu venho sendo atacada, eu tento mostrar serviço, como se nada tivesse acontecendo. Mas às vezes fica difícil. E só Deus sabe o que eu tenho passado nesses 2 anos e meio. Eu, minha família, meu pai, minha mãe, meu filho, e tem sido bem pesado e às vezes as pessoas não conseguem entender esse lado. E eu recebo muitas mensagens de ataque, coisas que vocês nem imaginam. E desde o dia que eu apresentei na Câmara esse processo, na verdade, essa denúncia, muita gente me mandou mensagem, por que eu estou fazendo isso? Deixa o vereador trabalhar, que eu não quero que o vereador trabalhe, que eu quero que ele não fiscalize, o que não é verdade. Até porque um dos papéis do vereador, e vejo que o mais importante é fiscalizar sim. E isso ajuda o executivo, porque eu não consigo estar em todos os lugares. Eu não sei o que as pessoas estão fazendo, são mais de 2.500 funcionários, eu não consigo acompanhar. Então, é importante. Só que quando você fiscaliza, e se acha algum problema, denuncie. Eu faço questão, até porque eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O que tiver errado vai ser punido. E quem me conhece sabe como sou, sabe da minha integridade. E quando te atacam na sua honra, fica muito difícil. Então, quando eu apresentei essa denúncia na Câmara, os vereadores aceitaram. E durante esse tempo foi feita uma comissão. A comissão ouviu tanto o vereador como ouviu as testemunhas que ele chamou. E mesmo durante essas oitivas que teve, ele continuou com as acusações. Em momento nenhum ele pensou em pelo menos pedir desculpas ou falar que estava errado. Não fez nada. E continuou insistindo nisso. Então, na sexta-feira, foi a sessão, foi a votação, eu acompanhei só pela internet também. Eu preferi me afastar esses dias para nem ter esse contato, até porque estava muito pesado. E teve os votos para essa cassação, sim. E eu até agradeço aqui aos vereadores, porque eu sei que para eles está sendo também bem pesado. E eles não precisavam entrar nisso. Mas, apesar de todas as diferenças que eu tenho com alguns vereadores, com a Câmara, eles votaram. Eles entraram nessa comigo e pelo simples motivo de se colocarem no meu lugar. E isso é a coisa mais difícil que o ser humano pode fazer, se colocar no lugar do outro. Então, eles viram o que o meu filho estava passando, o que eu estava passando, e eles votaram.
e eles também estão sendo atacados. E durante esse tempo da comissão, eu sei que muitos foram ameaçados, inclusive alguns foram até na delegacia porque estavam sendo seguidos. Muitas coisas aconteceram. Então, assim, existe todo um bastidor que as pessoas não sabem. E eles só falam, às vezes, só atacam por aquilo que escutam de um lado. Então, quando você entra na rede social do vereador Rafael, ele, o tempo inteiro, o mandato inteiro, ele me ataca. Ele nunca conseguiu fazer nada de positivo, nunca conseguiu trazer nada, nunca conseguiu somar. É só ataques. Tem muita gente que gosta, e eu sei porque as pessoas, elas gostam às vezes de briga, ela acha que é importante. Eu acho que é importante o diálogo, eu acho que é importante realmente a discussão e discordar sim de muitas coisas. Mas quando você fere a pessoa, quando você acusa alguém sem apresentar nenhuma prova, isso é crime. E isso não pode continuar. Infelizmente, a imunidade parlamentar faz com que ele continue, com ele pode falar o que quiser e a vida que segue. Então, hoje eu me vi obrigada a vir aqui, depois de muitas mensagens que eu tenho recebido, pessoas falando, nossa, que está contra mim, porque eu fiz isso. Eu nunca sei ninguém. Eu apresentei apenas uma denúncia e depois de da comissão ter se reunido, de ter ouvido tanto o vereador como todas as testemunhas, eles decidiram por isso. E eu, infelizmente, tudo que aconteceu chegou nesse ponto. Não está sendo fácil para mim esses dias, por isso que eu também estou um pouco afastada, porque eu sei que muita gente não entende, eu sei que agora ele virou vítima, porque é muito fácil virar vítima nesse momento. O difícil foi aguentar 2 anos e meio trabalhando todos os dias, sem ninguém saber o que eu estava passando por dentro. Então, eu espero que quem tenha consciência tente se colocar no meu lugar e imagine se fosse com você ou com sua família. Se fosse alguém que trabalhasse ali com ele, ficasse fazendo acusações tanto na tribuna como nas redes sociais, expondo a vida da pessoa. Eu não vejo que isso é justo. Eu acho que existe uma diferença bem grande de liberdade de expressão a você caluniar alguém. Então, né, nós não estamos mais falando de política. A parte política, ela vai até certo ponto. Mas quando você ataca a honra e a integridade de alguém e você fere a pessoa, a família da pessoa, é muito pesado. Então, a gente tem que pensar um pouquinho antes. Tudo que aconteceu e que acontece, infelizmente, é a vida, né? É a colheita. Não adianta você plantar limão e querer colher morangos. Quando você faz alguma coisa, quando você fala alguma coisa, você tem que estar preparado para as consequências. E as consequências aparecem. Então, nesses 2 anos e meio, eu venho aguentando, venho orando muito para que Deus me dê força para continuar, porque eu sei que, para mim, qualquer coisa que eu falasse é diferente para a mulher e para o homem, quando se trata não só da política, eu acho que no trabalho de forma geral é muito mais pesado. A gente tem que pensar como vai falar, como vai se expressar, porque muitas vezes é mal interpretado. O homem, ele pode fazer brincadeiras, ele pode tudo, a mulher tem que pensar muito mais. Então, eu fiz isso realmente pela minha família, pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe e por mim, porque a política ela passa. Isso daqui não é um concurso público, não. Eu tenho mais 1 ano e meio aí pela frente e para tentar deixar a prefeitura melhor do que eu peguei, porque eu acho que isso é obrigação. Todos os prefeitos que passarem, eles têm que deixar melhor do que ele pegou. E eu vou continuar trabalhando. E quem, infelizmente, é contra, não acha que é a maneira certa de trabalhar, o ano que vem tem eleições, escolha uma pessoa boa, mas vamos pensar um pouquinho antes de falar e de atacar tanto, porque são tantas mensagens que eu recebo que se eu for expor as pessoas, chega a ser triste. Na verdade, eu sinto dó, porque eu não sei se a pessoa pensa um pouquinho antes de falar, ela só escuta um lado e vai atacando. Mas vamos lembrar que eu sou um ser humano também. Eu estou na política, mas eu continuo sendo um ser humano. E eu tenho uma família que sofre comigo sempre. E por isso eu peço para vocês não atacarem minha família, não me atacarem, porque eu sou uma pessoa pública, mas isso vai passar. E eu vou continuar sendo uma cidadã.
Então, como cidadã, eu entrei sim com esse processo, com essa denúncia contra o vereador, porque como cidadã, como a pessoa que paga os seus impostos, eu também tenho direito, como qualquer cidadão tem direito. Porque se ele acusasse uma outra pessoa, uma pessoa que não estivesse num cargo público, essa pessoa talvez faria a mesma coisa. E eu estou sendo atacada porque eu resolvi me defender. Porque eu resolvi não aguentar mais isso. Porque eu preferi realmente tomar uma atitude depois de 2 anos e meio sendo atacada, sem ter provas, e sendo atacada a minha honra, a minha família. Então, pelo meu filho, pela minha família, eu resolvi fazer isso. E eu vou continuar andando de cabeça erguida, porque isso passa, mas a minha vida continua. E eu continuo sendo cidadã de Ariquemes com muito orgulho. Mas a gente não pode deixar as pessoas falarem o que quer sem pagarem por isso. E eu acredito muito na justiça de Deus, eu acredito muito também na própria justiça. E espero que aprenda. Eu não desejo mal para o vereador, muito pelo contrário. Eu sempre orei durante esse tempo inteiro, eu orei muito para que ele se arrependesse de tudo isso, para que se tornasse uma pessoa melhor, porque é muito ruim ver alguém só querendo atacar o outro para poder chegar onde o outro chegou. Ninguém consegue chegar a um lugar nenhum fazendo outro de escada. Então é isso, eu só vim aqui realmente para poder falar com vocês, porque como eu recebo muitas mensagens e muita gente me perguntando, e às vezes sem saber, eu preferi me manifestar, mas é um assunto que não me deixa feliz, que eu prefiro não falar, até porque agora a vida que segue, e que se for da vontade de Deus que ele volte, mas que ele aprenda que não é assim. As coisas você não pode, você pode fiscalizar, você pode trabalhar, mas você não pode atacar ninguém. Mas só desejar para vocês um bom restante de domingo e espero de coração que vocês entendam também o meu lado.